Estamos ao vivo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre medos. Medos. Mulheres aí, as que são medrosas, as que fingem que não são. Vou chamar a Lê para entrar comigo. Boa noite, boa noite. A gente vai conversar sobre medos. Medos. Eu já fui uma pessoa muito medrosa. Hoje em dia eu acho que eu falo que eu sou medrosa, mas eu não sou muito não. A Alê tá entrando aí, Alê? Oi, Não tô te... já entrei. Só um minutinho, que eu acho que é a minha câmera. Agora Aê. Agora sim. Boa noite, Alê. sim. Boa noite, Fabi. Boa noite a todas, a todos que estão Aliás, bom presentes. dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe que horas que o pessoal vai assistir essa live, porque ela vai ficar gravada, né, Alê? Exatamente. Então, assim, também tem pessoas de outros países, né, que também podem estar assistindo a gente, né? E, ok. O Exatamente. assunto de hoje é um assunto bem bacana. Oi? Exatamente. Muito bacana mesmo. Porque o medo, ele é muito paralisante, né? Depende do medo, né? Por isso que eu falei, às vezes eu acho que eu sou medrosa, mas ao mesmo tempo eu não sou muito não, sabe? Assim, eu falo que eu tô com medo, mas eu não sei, às vezes é uma afirmação que eu quero, mas até que eu sou corajosa. Depois eu conto um pouquinho da minha coragem. Mas vamos começar daquele medo que a gente sabe que tem, né, Ale? Principalmente as mulheres. Fala aí, o medo mais comum É. que você escuta. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa definir, Fabio, o que é medo, Ótimo. né? Porque a maioria das pessoas, elas se confundem, né? A sensação que está sentindo, de repente acha que é o medo. Mas o medo é um sentimento que é como se fosse um alerta, né? Uhum. Ele faz com que você se previna. Então, você tem aquela sensação de que você está com medo. Mas, na verdade, é um sentimento que ele, de uma certa maneira, como nós pensamos, o medo é algo protetor. Sim, sim. Num primeiro momento, né? Olha, a minha câmera, só fazendo aqui ela está um pouquinho assim porque a minha luz de LED não funcionou muito bem, mas isso não vai impedir a nossa Ao vivo live, é assim né? mesmo, é assim. E a gente. Não, mas, ó, pro pessoal que tá chegando agora, ainda estamos no esquenta ainda de falar do medo. Mas aí o que acontece? Só para vocês saberem que a partir de segunda-feira, né, da última que passou, o conteúdo você, hoje a Ale entrou pelo conteúdo você, a gente vai fazer lives toda segunda e toda quinta com papo de mulher. E aí, Ale, já que é papo de mulher, e aí eu quero saber quem está aqui ouvindo, comenta aqui comigo. Quem tem medo de barata? Quem é que explica o tal do medo da barata? É uma Um coisa bicho bem. que não pode fazer nada contra você praticamente. Ele não vai te atacar, ele não vai te morder. Mentira, ela ataca assim, ela voa. Mas, gente, eu tenho pavor de barata. Pavor, pavor. Aí eu fico pensando, se fosse um bicho diferente, um bicho maior, eu enfrentaria, mas a barata eu não consigo. Então o medo, ele é meio irracional, né, Ale? Uhum. O medo é irracional, né? Ele age de uma maneira bem inconsciente mesmo. E levanta hipóteses que muitas vezes são hipóteses ilusórias, né? São hipóteses. O que são hipóteses? Então, é legal a gente entrar nesse tema de hipótese, porque eu vou abrir um pouquinho para o campo que eu atuo. Normalmente, quando uma pessoa chega no meu consultório para eu poder atendê-la, eu tenho que levantar várias hipóteses para eu dar um diagnóstico, né? O medo é algo que está presente, porque a maioria que procura terapia, gente, são pessoas que têm ansiedade, que têm que sentem ansiedade,
que sentem depressão, são pessoas que têm realmente um conflito de sentimento. E o medo, Fabi, ele está muito ligado com a ansiedade, sabe? Uhum. E o que é legal, né? É nós observarmos qual é o medo que está aparecendo. É medo do quê? Então, num primeiro ponto, eu preciso dar um nome para esse sentimento. Surgiu um medo. Ah, ok. Hoje à tarde nós estávamos conversando, né? Uhum. Devido a algumas situações que nós estamos vivendo, eu e você, nós estamos passando por um processo, e é um processo que nós precisamos superar desafios. Novo, né? E novo são coisas novas. E a superação, na verdade, o que ela faz, né? Aliás, os desafios, o que traz para a gente? O que acaba trazendo? Uma insegurança, acaba trazendo o medo do desconhecido, né? Não saber com o que vai lidar é o que mais causa a sensação de medo, mas na verdade é o desconhecido que assusta. Essa que você Né? falou do desconhecido é incrível, né? A gente já volta nesse tema, mas eu tenho que pegar aqui um gancho, porque eu converso com muitas mulheres. E aí, quando eu falo que o medo não é racional, e esse medo do novo, por exemplo, quando eu tirei a minha carteira de motorista, eu tinha medo de dirigir. E era limitante, sabe, Ale? Porque eu entrava em pavor. Eu entrava dentro do carro, suava a mão, eu já imaginava toda uma sequência de acidente, de tudo na minha cabeça. E aí, como é que eu superei esse medo de dirigir? Um dia, uma amiga me convidou para ir para São Paulo, de carro. Nunca tinha pegado BR, nunca tinha viajado, nada. E aí eu tenho esse costume. Para quem não me conhece, eu sou cristã. E para todas as viagens que eu vou fazer, para todos os negócios que eu vou fazer, eu busco a palavra, eu busco uma orientação divina, uma orientação de Deus. E fui para a igreja buscar se eu iria, se eu não iria nessa viagem, porque eu tenho medo de dirigir. E essa minha amiga não tem carteira. Então, assim, eu ia ter que dirigir Nossa. todo o percurso aí. E eu tô aqui pertinho de Brasília, então dá mais ou menos 1.000 e poucos quilômetros. E chegando lá, na pregação da palavra ali, ficou muito claro que era para eu ir, sabe? Assim, foi muito claro, assim, foi Deus abrindo o caminho. E aquilo me gerou confiança. Foi como se tivesse quebrado aquele medo, sabe? Eu precisava de uma confiança. A confiança não estava em mim, então a confiança veio da palavra, no meu caso. E aí eu fui. E para mim, foi uma superação, sabe assim? Eu lembro como hoje, quando a gente pegou ali a Rodoanel, que é uma via enorme, né? Com 4 faixas e tal. E eu me vi dirigindo, sabe? Meu Cliozinho, era o meu Clio ainda. E eu me senti poderosa naquele dia. Então, o medo, ele é protetor? É protetor. Mas quando você supera ele, que você vence ele, é uma sensação de poder, né, Ale? Você explica um pouquinho pro pessoal quando isso acontece. Mas é exatamente isso mesmo, né? Porque aquela situação que nos limita, ela mostra alguma coisa que, na verdade, não é daquele tamanho. Então, o medo, ele cresce, ele faz com que, nossa, eu não vou conseguir, que nem você dirigir. Na verdade, Fabi, a palavra que você ouviu, você queria ouvir. Eu queria ouvir, Então, eu queria ter uma certeza, uma confirmação, só que como ela não veio de mim, tinha que vir de fora. exato. Só que aí o que foi que aconteceu? Quando ela entrou em você, fosse como fosse essa palavra, você queria ter a certeza de que você estava confortada, era alguma coisa confortável, que ia te guardar, te proteger, e ok, porque tá tudo bem. Entende? O medo, ele aparece para a gente para mostrar que nós temos sim sentimentos, nós temos que lidar com esses desafios, mas nós temos que enfrentá-lo. Esse é o grande, mas é a grande sacada
que nós precisamos ter na nossa vida em relação a sentimentos. Nós precisamos ter a certeza de que, quando surge aquele medo, nós precisamos, em primeiro lugar, entender como é que esse medo funciona, o que é que ele quer, o que é que ele está querendo me mostrar, né? Porque às vezes entra um medo de que você não vai conseguir, você não vai fazer. Por quê? O que é que... Essa é a pergunta. Por quê? Por que que eu não consigo? Por que que eu não posso? O que é que está me limitando? Então, se eu tenho uma limitação, eu preciso superar essa limitação. Eu vou precisar de recursos. Sim. Então, eu vou em busca desses recursos para eu poder vencer o medo. Essa é a questão. Então, existem pessoas que têm medo de se separar. De se separar, eu digo assim, está no relacionamento tóxico, num relacionamento que não está fazendo bem para a pessoa ela entra em depressão, a pessoa que não tem amor próprio, que não tem autoestima, é um relacionamento extremamente doentio, mas a pessoa tem medo de se desfazer de algo que não está fazendo bem. Aí, então, é que entra aquela pergunta, né? Do que você tem medo? Qual é realmente? Então, o medo, ele cresce de uma maneira, ele fantasia para aquela pessoa de que ela nunca mais vai conseguir ninguém, de que ela nunca mais vai ser amada, que essa pessoa é ruim, mas tá bom, sabe? E aí você vê a pessoa se definhando, a pessoa não se amando, a pessoa não se cuidando, porque ela coloca esta outra pessoa num pedestal. Ela larga a vida dela, ela deixa de cumprir os propósitos para poder viver a vida do outro por medo de perder, né? Então, o medo, ele age de uma maneira muito inconsciente mesmo. E é uma das formas do sabotador, que são... O que são os sabotadores? Sabotadores são oponentes internos que temos em nós, que estão aqui, ó, na nossa cabeça, assim, falando várias coisas. Gente, eu acho isso tão assim, para mim hoje, a minha visão que eu tenho em relação a esses sentimentos é de realmente olhar para eles e falar, peraí, sim, tá bom, você tá aí, né? Você está aí, só que eu vou trabalhar com você agora. O que é que você está querendo me dizer? O que é que eu preciso melhorar? O que seu inconsciente o que é que eu... né? Exatamente. O que é que eu não estou vendo e que eu preciso enxergar? Isso é tão tremendo, porque você começa a fazer... Sabe o que acontece quando você faz isso, Fabi? Você respira. Para pensar, né? Realmente eu tô com Para medo, para o que pensar. está acontecendo? Exato. E você respira. Porque você sai do medo. Mas eu quero Oi? a participação do pessoal. Quem está aqui com a gente, aqui ao vivo, ou quem vai assistir depois, comenta aqui com a gente. De que você tem medo hoje? Eu quero conhecer primeiro o medo consciente. Medo de barata, medo de viagem, medo de dirigir, medo de falar em público. É um medo que eu escuto muito, muito. Gente, eu dou aula. Eu tenho alunos de várias idades, porque eu dou aula para cursos técnicos. E aí, gente, quando eu falo assim, apresenta, muita gente treme e não consegue. Às vezes tem um público mínimo ali de 10 pessoas, de 5, a pessoa não consegue falar em público. É um medo muito, muito comum. Você tem alguém, Ale, conheceu alguém já com esse medo? E aí, eu atendo, é um medo consciente, né? Esse. Na verdade, não é bem consciente. É um medo inconsciente, porque ela não sabe do que ela tem medo. Na verdade, ela coloca, a pessoa coloca como vergonha, ela coloca como timidez, ela simplesmente, ela não quer se expor, né? Por quê? Por quê? Porque se preocupa com a opinião do outro. Porque se preocupa com o que o outro vai pensar ou o que o outro vai dizer, né? E isso, o que é, Fabi, pensando muito sobre esse assunto, né?
O que é que as pessoas, nós, que também já passamos por medo, que já sofremos, e sofremos até hoje, com várias situações que vêm para desafiar mesmo, né? O que é que nós precisamos fazer? Realmente é isso mesmo, parar e analisar. Tem medo de barata? Tá, tem medo do que de uma barata? O que é que a baratinha vai fazer com você? Olha, a barata é uma coisa nojenta que nós sabemos que anda, se conseguir né? fazer eu deixar de ter medo de barata, aí fechou. Porque eu já deixei de ter medo de escuro, eu não tenho mais medo de dirigir, eu não tenho medo de falar em público, eu coloco a minha cara na internet, mas eu não mato uma barata. A barata em si, ela é um bicho nojento, né? Mas existem sim esses medos conscientes que a gente precisa ver. Também já passei pelo medo de dirigir, né? Quando eu tirei minha carteira de motorista, eu era muito nova, eu tirei com 18 anos mesmo. E eu tinha medo de pegar a estrada, mas eu precisava, né? Eu precisava devido ao meu trabalho, até que eu conversei com uma senhora, que era minha vizinha, hoje ela já é falecida, mas ela me falou assim, ela falou, olha, senta com segurança no volante, você aprendeu. O que é que você aprendeu? Dirija com calma, olha, presta atenção em tudo. Você só precisa realmente se preocupar com aquilo que você aprendeu, olhe para os lados, ore antes de sair de casa e tá tudo bem. Isso para mim foi uma coisa tão reconfortante que nunca mais eu parei de dirigir. Então, olhando para... E aí, nós entramos num outro ponto, que na programação neurolinguística, nós trabalhamos com o consciente e o inconsciente, né? Aquilo que eu não sei, que eu não sei, aquilo que eu não sei, que eu sei, né? Aquilo que eu sei, que eu não sei, que eu já vou para o lado consciente, e aquilo que eu sei inconscientemente. Então, nós temos que observar o que é que realmente me traz medo. E agora, Fabi, eu tenho certeza que você dirige sem prestar atenção no pedal, sem prestar atenção nas marchas, Mas não é verdade? aí é que tá, Lei. Você falando do consciente e do inconsciente, o que acontece, gente? Quando você se conhece, quando você conhece a sua luz ou sua sombra, né? Aquilo que é bom, aquilo que não é bom, a sua força e sua fraqueza. Quando você se conhece, você entende. Na verdade, Ale, eu não tinha medo do acidente, eu não tinha medo todo mundo tem medo de acidente, enfim. Não era um medo de que eu ia acontecer. Sabe qual era o medo que eu tinha? Do carro apagar e as outras pessoas verem que eu não era tão boa. Então, na verdade, hoje eu já entendo que no meu inconsciente, o medo que eu tinha era de que as pessoas soubessem que eu não era tão boa assim. Acho que a Lê travou, né, Alê? Alê? Voltei. Voltou. Voltei. Uhum. Então, na verdade, o medo que eu tinha era o medo das pessoas saberem que eu não dirigia tão bem ou que eu não tinha experiência. Então, era aquela grande... que muita gente que está aqui com certeza já pensou nisso. O que os outros vão pensar? Esse era o meu medo. Hoje, conscientemente, eu entendi que esse era o meu medo. O que os outros iam pensar de uma pessoa que deixasse o carro apagar, por exemplo. Entendi. Então, aí o que é que nós... Olha, porque é assim, né? Quando você fala sobre medo consciente, eu já olho assim para esse medo como algo assim, tá, eu tenho certeza de que eu tenho medo daquilo e é algo que é palpável, né? Vamos supor. Algo palpável, esse medo palpável. Agora, esse medo que você está dizendo, Fabi, é um medo já em relação ao outro. E quando nós aprendemos a lidar com as nossas expectativas, quando nós aprendemos a nos amar, a opinião do outro é o que menos importa. Verdade. Né? Aí você dirige que é uma beleza então, e não tem medo de ninguém.
gente não tem medo da opinião da outra pessoa. E eu digo assim, com todo respeito, né? Por quê? Porque muitas vezes a opinião do outro te limita, não deixa você agir. Você vai ter medo de simplesmente você vai fazer alguma coisa, essa pessoa não vai concordar e você vai bloquear. Você vai ter medo de discutir com aquela pessoa, você vai ter medo de não ter a aprovação daquela pessoa. Então, nós entramos no medo muito mais profundo. E este medo é o medo que eu acredito que vale a pena dizer aqui, sabe? Por quê? Porque muitas pessoas hoje procrastinam, estão travadas, estão estagnadas por medo mesmo, por não agirem. Gente, a vida é essa aqui. Nós só temos esse momento e hoje. É o que realmente é verdade. O hoje e agora é a nossa realidade. É verdade. Nós fazemos planos para amanhã. Ai, porque eu queria, mas eu não sei, eu tenho medo. Pessoal, se você não aproveitar esse momento agora, quando é que você vai aproveitar? Se você não mudar alguma coisa na tua vida, porque tem medo, quando é que você vai fazer? As oportunidades, elas vêm e elas vão embora. E nós só temos esta vida. Isso para mim, Fabi, é uma coisa assim que depois que eu realmente trabalhei muito o meu inconsciente, né? Porque quando nós trabalhamos com transformação de vidas, nós primeiro temos que nos transformar. A gente precisa realmente se conhecer, superar, né? Para poder ensinar para o outro. E isso, quando eu realmente aprendi hoje, que eu tenho hoje para fazer. Eu não posso perder oportunidades. O que é que esse medo está querendo me dizer? Ele está querendo me proteger do quê? O medo, a gente pode pegar ele, pode transformar ele em coragem. Sabia? Sim. Existem muitas técnicas e nós vamos utilizar essas técnicas na nossa imersão. As pessoas vão aprender a transformar aquele medo paralisante em coragem. Em coragem para encarar, em coragem para realmente desenvolver aquilo que querem, que merecem. Porque hoje eu vejo pessoas na sua faixa de 70, 60 anos, pessoas travadas, porque tiveram medo naquele tempo atrás de tomar atitude na vida. E agora já está tarde. Acha que está. Nunca é tarde, Fabi. É verdade. Nunca é tarde. Então, assim, o que é que você não fez que era para você ter feito há 2, 3 anos atrás, há um dia, há 2 dias? Hoje ainda dá tempo. Você está vivo, você está respirando, você pode. E isso é realmente transformar o medo em coragem. É você encarar realmente o que você quer e ver quais são os desafios que você precisa enfrentar. Nós precisamos fazer planejamento e vai mesmo, vai, coloca o pé e vai. É assim que eu vejo. O meu professor, ele ensinou assim, tem gente que discorda, mas eu concordo porque o medo ele faz parte. Tudo que é novo, tudo que aparecer de novo, vai ter medo. Vai aparecer um medo, um temor, um receio, né? E aí ele falava assim pra gente, vai com medo mesmo, mas continua indo, sabe? Porque você só vai vencer esse medo caminhando. Eu só venci o medo de escuro enfrentando o escuro. Só que uma coisa, Ale, que eu entendi também a respeito de mim, e aí é legal a gente falar disso, porque a gente vai ensinar vocês a enfrentar esses medos. Porque quando o medo é muito forte em você, ele pode te paralisar. Então, você sozinha, sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma terapia, sem nada, e enfrentando esse medo, vai ser só sofrimento. Então, por isso que a gente está chamando você para enfrentar esse medo, para a gente te ensinar como que você vai enfrentar. Existem técnicas, existem ferramentas estudadas, testadas, para que você vença as suas limitações. Isso eu estou falando de mim, a Ale fala por ela também, e pelas pacientes, clientes dela, mas eu falo de mim porque eu vivi isso.
Eu tinha um pavor de dirigir, como eu já contei aqui. Eu tinha um pavor de sair de um trabalho que eu não gostava, porque eu achava que não ia ter outro lugar para mim. Eu tinha pavor de escuro, muito pavor de escuro. E isso aí foi aí que vem, sabe, Ale, dos medos inconscientes, sabe? Eu tinha medo de escuro. Quando eu enfrentei, quando eu recebi as ferramentas corretas, eu entendi que o meu medo de escuro vinha da infância, né? Da Uhum. época de criança, algumas coisas que aconteceram. Eu, como filha caçula, passei por alguns bullying. Eu falo para meus irmãos que eles têm que pagar minha terapia, brincadeira. O que acontece? Eu tenho e tinha muito pavor de escuro desde a infância, né? Aí, quando você mergulha naquele iceberg, né, Ale? Que é o nosso inconsciente, porque um iceberg você só vê a pontinha dele, né? Mas se você mergulhar no mar, você vai ver que ele é imenso. E esse aí é o nosso inconsciente. Quando eu mergulhei dentro do meu inconsciente, eu vi que toda vez que eu sentia aquele pavor de escuro, eu não estava na minha forma adulta. Eu voltava a ser criança, a ser pequena, a ser indefesa. Mas isso, gente, dentro da sua consciência. A sua mente vai levar você para onde você quiser ir. Né, Ale? Daqui a pouco a Ale vai dar uma aula aqui sobre isso. Mas assim, a sua mente, quando você não está na sua versão adulta, você dá birra, você faz, você chora, você faz igualzinho uma criança. E eu, com medo de escuro, eu fazia a mesma coisa. Eu ainda tenho receio? Claro, gente. A gente não para assim. Só que hoje eu já sei enfrentar, porque eu já tenho as ferramentas para eu me colocar como adulta. Eu não sou mais aquela criança, eu não tenho motivos para ficar com medo do escuro. Eu consigo lidar com ele. Então, quando você mergulha nesse conhecimento profundo, é aí que você aprende a lidar. Né, Ale? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, é bem assim mesmo, Fabi. O que é que nós precisamos entender? A raiz do medo, né? Que foi o que você fez. Você voltou lá para o fundo do iceberg e você resgatou aquela criança que passou medo, que passou desespero, alguns desafios, e aí então você acolheu. E quando você acolhe, você diz que está tudo bem, essa é uma das ferramentas que eu acho que é bacana. A pessoa, hoje, se estiver sentindo medo, primeiro observar qual é o medo que está sendo aflorado, né? Que está se apresentando. Buscar quando foi que isso começou? Quando foi que começou essa sensação de, nossa, medo do escuro? Por que eu tenho medo do escuro? O que é que eu ouvi na minha infância que me faz hoje acreditar ainda que o escuro traz alguma coisa? Então, respira, observa, busca mesmo as informações, traz para a mente consciente e mostra para a sua mente consciente que o medo, que o escuro, na verdade, não tem problema nenhum. Que tá tudo bem, é só a ausência da luz. O escuro é a ausência da luz. Se eu acender a luz, ok, acabou o escuro e não tem nenhum bicho-papão, né? Exato. Então, e é tão interessante porque isso são crenças também. Então você pode ver, é um emaranhado, Fabi, que fica, que é medo, é a ansiedade, são crenças. Tudo isso faz com que a pessoa deixe aquele sentimento crescer dentro dela, e isso faz com que ela não haja, faz com que ela paralise, né? O medo, ele tende a fazer isso. Muitas vezes, quando nós somos crianças, né? Ai, cuidado para atravessar a rua. Cuidado com a bicicleta. Cuidado para não cair e não ralar a mão. Quantas vezes eu caí, ralei mão, ralei joelho, né? Mas nós tínhamos aquele medo. Então, ele era cuidador. Ele era protetor, né? Só que o que acontece hoje? As pessoas continuam com este medo.
Existem medos que paralisam e que não deixam as pessoas seguirem, irem para frente. E esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu trabalho muito com isso com os meus pacientes. E eu vejo a superação que eles têm quando nós começamos a trabalhar ferramentas. E eu quero deixar aqui uma dica, mais uma para as pessoas. Mais uma dica não, mas realmente mais uma estratégia de como vencer o medo. Coloque o medo como se ele fosse numa escada. Faça uma escada com degraus, 1, 2, 3, 4, e veja que número que está o medo, né? E enfrente este medo. Só mentalmente, você não precisa fazer nada. Olhe para esse medo e se pergunte, o que é que pode acontecer de pior? O que é que pode acontecer de pior? Não aconteceu, porque tudo é mental, gente. Tudo é mental. As coisas acontecem na nossa mente. Não tem nada acontecendo, mas a nossa mente, ela cria, de uma certa maneira, que o negócio fica que você começa a chorar, você começa a se desesperar. Parece que é, né? Você quer ver um exemplo? Todo mundo que estiver aqui assistindo, isso aqui é um exemplo básico. Assiste aí, você está lá assistindo um filme de terror, por exemplo. Está assistindo um filme de terror, tá com a casa toda escura, tá assistindo um filme de terror. Daqui a pouco a geladeira dá um estralo na cozinha. Você faz igual um gato, né? Com aquele susto e aquele medo que... Por quê? O seu cérebro, ele não sabe exatamente o que é verdade, o que é mentira. Ele entra naquela história, né? Ele mergulha. E aí você sente aquele... Agora imagina só que esse filme não era de terror, era de comédia. Você ia lá na cozinha e olhar o que estava acontecendo, sem medo nenhum. Mas quando a sua mente está assistindo um filme de terror, ou de suspense, ou de alguma coisa perigosa, você vai ficar com medo, né? Então, assim, o seu cérebro, ele leva você para onde você quiser. E eu ouvi algumas histórias e li alguns livros, e eu acho, agora você falando, me veio aqui essa parte, quando eu falo que o cérebro te leva para qualquer lugar, tanto a história do... aquele que foi sequestrado pelos nazistas, esqueci agora o nome dele. Enfim, era um médico, ele foi sequestrado pelos nazistas, ficou preso lá naquele campos de concentração, esqueci agora o nome dele. E aí ele falou que o que deixou ele vivo durante aquele tempo todo eram as lembranças que ele tinha da esposa. E o Nelson Mandela, também no depoimento dele lá, que ele fala que muitas das vezes que ele estava preso, naqueles 27 anos que ele ficou preso, as lembranças dele com a esposa faziam com que ele se sentisse vivo, se sentisse livre. Então, eu deixo aí uma pergunta para vocês. Para onde que a sua mente está te levando? Você está livre ou você está preso? O que está acontecendo dentro da sua cabeça? Faz sentido, Ale? Sim, totalmente. Porque tudo acontece na nossa mente. A liberdade e a escravidão, né? Ser escravo de sentimentos que te aprisionam, né? Te leva onde? Te leva realmente à prisão, à escravidão. E o que é que nós escolhemos, então? Quais são os pensamentos que você quer alimentar? Quais são os sentimentos que você quer alimentar? Não significa que nós não devemos sentir medo. Significa que nós devemos respeitá-lo, entendê-lo e mostrar para ele que nós conseguimos dominá-lo. Não é o medo que te domina. Somos nós quem dominamos o sentimento. Então, somos nós quem criamos na nossa mente aquilo que nós queremos viver. E isso é fantástico. Porque se você parar para pensar, quando nós fechamos os olhos, para nossa mente não existe nem presente, nem passado, não existe nada. Só existe o que eu estou vivendo e é real. Porque a minha mente, ela sente, ela tem o cheiro, ela tem o som, ela traz tudo o que eu quero vivenciar naquele momento. Então,
quando eu estou no medo, quando eu estou na dor, quando eu estou realmente sofrendo, eu posso escolher respirar, pegar este sentimento e perguntar o que é que está acontecendo. Gente, eu sei que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu estou no desespero, eu estou ansiosa, como é que eu vou parar e vou respirar? É um momento que você realmente tem que parar e tem que respirar. É verdade. Por quê? Porque é um momento em que a pessoa, ela não pensa, ela age, fala sem pensar. E o medo toma conta. É uma coisa assim, Fabi, que parece que ela perde a atenção de tudo. O medo, ele cega. Sim. A pessoa fica cega. Fica cego, né? fica paralisado. Né? E o nosso corpo foi feito exatamente para isso, né? Imagina só lá na era das cavernas, lá, quando tinha algum bicho, né? Algum bicho que pudesse te matar. O seu corpo foi feito para você ou paralisar ou correr, né? A nossa fisiologia, ela vive nessa hora, né? Nesses sentimentos do medo. Só que quando você não domina, quando você não sabe de onde que ele vem, e se ele tem fundamento ou não, porque tem medo que não tem fundamento. Eu conheço, tinha umas pessoas que andavam, a gente ia para o trabalho e voltava juntas. Eram duas irmãs, são muito minhas amigas até hoje, e elas iam e voltavam, nós íamos e voltávamos do trabalho juntas. E era incrível o quanto que elas tinham medo de um assalto, de um bandido, de alguma coisa. E às vezes isso nem acontecia e nem estava acontecendo com elas. Mas elas sofriam o caminho inteiro com medo, sabe? Às vezes a gente vinha só nós dentro de um carro e elas tinham medo da estrada, medo. E aí, conforme a gente foi indo e vindo juntas, a gente foi conversando mais sobre esse medo. E aí até uma delas falou para mim assim, nossa, se... Aí um dia a gente estava numa estrada e aí do nada um carro virou assim. Na verdade, o carro foi desviar de um bicho. Mas a impressão que dava era que o cara realmente ia assaltar ou ia acontecer alguma coisa. E aí ela falou assim, nossa, se fosse há um tempo atrás, eu infartava aqui. Porque ela já esperava pelo pior sempre. Né? Ela já... É como se, de certa forma, de um medo, de um certo inconsciente, ela pedisse pelo assalto, sabe? Ela vivia aquilo, ela vivia aquele assalto, aquele trauma o tempo todo. E aí, a gente conversando sobre isso, vendo o fundamento de que não existia, vendo até as estatísticas, eu trazia às vezes as estatísticas. Menina, quantas vezes a gente passou por aqui e nunca teve assalto? E aí elas foram melhorando com esse medo. Então, assim, era um medo que não tinha fundamento, mas que fazia elas sofrerem demais, sabe? E Sim. muitas pessoas, Sim. outro medo que veio muito foi na pandemia. Teve gente que entrou em pânico. Às vezes ela estava bem e entrou em pânico. Né, Ale? Conhece alguém que aconteceu isso? Sim, claro. Eu conheci muitas pessoas que passaram por isso, né? A síndrome do pânico, né, Fabi? E que para a pessoa sair dessa crise, dessa síndrome, realmente ela precisa de uma força e de uma estrutura muito poderosa mentalmente falando. E ela precisa realmente de ajuda para poder ter o olhar voltado para sua força, para sua coragem, né? E é tão importante, gente, a gente falar sobre esse assunto, porque o medo ele é paralisante. Então, fica aqui a minha dica a respeito, a minha técnica, uma das técnicas que eu recomendo uma ferramenta aqui. aí, gente. Anotem, pega a caneta. Ferramenta. Sim. Anotem. O que é esse medo? Dá um nome para ele. Dá um nome para o medo. Coloca, mas dá um nome assim, ó. Formiga, um nomezinho bem chulo mesmo. Dá um nome para esse medo. Olha para ele e pergunta o que é que ele quer. O que é que ele quer te mostrar? O que é que ele quer te dizer? E por que ele quer te paralisar? Mas essa pergunta não tem que ser para que você não haja. Muito pelo contrário. Você tem que olhar para o medo, fazer a pergunta e dizer: obrigado por você ter me dito. Então eu vou continuar caminhando e eu quero que você se transforme em coragem. Gente,
Existem pessoas que simplesmente... Olha, eu vou contar um caso aqui. Teve uma pessoa que me procurou, né? Eu fiz vários trabalhos com ela e ela se deparou com um medo, com uma situação que ela não conseguia enfrentar. E ela falou assim, Ale, eu achei que eu estava tão bem, mas quando... Porque realmente ia chegar esse momento que ela ia ter que enfrentar essa situação. Aí ela falou assim, mas quando eu vi essa situação, eu não sei o que fazer. Aí eu disse para ela, bom, eu acredito que nós vamos ter que enfrentar esta situação. E aí ela disse, mas eu tenho muito medo. Só que ela tem medo de algo que ela não sabe nem o que vai acontecer. E ela simplesmente paralisou, gente. Ela paralisou. Eu fiquei durante muito tempo esperando ela voltar. Ela voltou. Mas ela paralisou. Ela falava, olha, eu estou precisando me refazer, porque eu não consigo superar aquela situação. Então, o que é que eu preciso fazer? O que é que nós precisamos fazer diante do medo? Encará-lo, enfrentá-lo. É aquilo que eu disse logo no começo da live. Quantas oportunidades nós perdemos por medo? Quantas coisas maravilhosas que nós poderíamos ter vivido e nós não vivemos porque tivemos medo. Então, hoje, a gente já pode mudar isso. A gente pode realmente fazer com que o medo seja o nosso aliado e a gente transforme ele em coragem. Eu vou encarar essa situação. Se eu não souber como fazer, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou respirar, eu vou estudar, mas eu não vou ficar procrastinada. Eu vou caminhar. É assim que a gente começa a transformação na nossa vida. É assim que a gente começa a realmente mudar as situações que nós estamos vivendo. Eu quero sair, as pessoas que querem sair de um relacionamento que é tóxico. O que é que você tem que fazer? A primeira coisa, olhar para você. Se conhecer, se fortificar. O quanto esse relacionamento está fazendo mal. Eu sei que é muito difícil, porque as pessoas elas não conseguem olhar para elas e se amarem. Mas precisa realmente precisa de muita terapia para resgatar o amor. Exato. Precisa de terapia para resgatar o amor, para resgatar a autoestima, para ela realmente olhar para ela com carinho, com amor. E quando eu mudo, a outra pessoa muda. Isso é verdade. Isso é automático. Eu mudo eu começo a me dar amor, eu começo a me valorizar, a outra pessoa também começa a me dar valor e a me valorizar. Por quê? Porque as atitudes mudaram, a situação mudou. Verdade. E isso é incrível, porque eu começo então a ter mais segurança nas minhas atitudes, mais confiança nas minhas atitudes. E como é incrível isso. Eu transformar a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar. E aí, Ale, já que agora a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa live, porque tem muito assunto sobre medo, gente. A gente pode até repetir se vocês quiserem. Se teve algum medo aqui que a gente não falou, comenta aqui com a gente ou deixa aqui nos comentários no vídeo para que a gente possa falar também. Se você tem algum medo limitante que está paralisando você, comenta aqui com a gente, porque a gente vai trazer ajuda para você. Só Sim. que você não precisa enfrentar isso sozinha. Durante muitos, muitos anos eu vivi isso sozinha. Eu vivi os meus medos, os meus traumas, aqueles que eu sabia que tinha e aqueles que eu não sabia que tinha, que estavam lá no fundo do iceberg mesmo, que talvez seja o medo de dar certo. Sabia que existe muito medo de dar certo? Às vezes você está tão paralisada, tão afetada com esse medo dessa vida que você está levando agora, desse medo desse relacionamento aí, do que pode vir, de um futuro que você nem sabe como é que vai ser, que aí você tem medo de dar certo.
E aí, por isso você simplesmente não se mexe, né, Ale? Muita gente nem se mexe, nem porque tem medo de dar certo, tem medo de dar errado, tem tantos medos por aí. E aí, por isso que nós vamos trazer para você agora, de primeira mão, e eu estou muito feliz no dia de hoje, porque hoje saiu a nossa página de vendas da nossa imersão de transformação. É para você entrar uma pessoa e sair outra. É tipo isso. Metamorfose, sabe? Sair de lá borboleta, sair de lá voando. Porque chega de viver sozinha. A gente vai deixar você lá cheia de ferramentas para que você possa, numa situação difícil, de medo, de paralisação, você tirar ali, ó, da sua cartola uma ferramenta que você vai poder usar. Fala um pouquinho da nossa imersão, Ale. Na verdade, gente, é muito mais que ferramenta, né? É a transformação mental mesmo. Porque quando você muda a sua mente, quando você muda a sua maneira de olhar a vida, de enxergar a situação, você muda totalmente a sua conduta, você muda como ver aqueles desafios e você aprende, então, a enfrentar e a planejar o futuro que você deseja. Então, a nossa imersão é o código secreto da transformação pessoal. É para a mulher. É para você que realmente deseja transformar a tua vida. Em matéria sentimental, comportamental, financeira, porque nós trabalhamos também com finanças. Não existe essa de que é um amor e uma cabana. A gente precisa realmente ser bem-sucedida. Precisamos ser bem-sucedidas. E você vai aprender todas as ferramentas, mentalmente falando, para você chegar onde você quer chegar. Essa é a proposta. E esse realmente é a nossa garantia. É realmente acreditar que você vai mudar. Tudo começa por tua atitude. Então, logo mais a Fabi vai colocar aí, depois, né, Fabi, você coloca o link aqui embaixo na live para que todas as pessoas possam ter acesso. E, gente, aproveitem. Vocês que são de Brasília, vocês que são de qualquer outro estado e que vocês podem ir, se vocês puderem realmente ir, corram, já comprem esse ingresso, porque ele é limitado, porque nós vamos dar atenção para todas as pessoas, então nós não podemos ter um local muito cheio, nós precisamos fazer o trabalho, mas o trabalho verdadeiro, transformacional. Então, precisa ser muito menos pessoas do que a gente gostaria que fosse realmente, mas que realmente saiam de lá transformadas. Esse é o convite que nós temos para você. Venha, participe, deixa o comentário aí também que você quer. Se você for de qualquer outro estado, também deixe que nós podemos verificar a possibilidade de também fazermos seu estado. E, gente, assim, antes da gente finalizar, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. A sua história é sobre você. Eu sei que a gente tem marido, filho, a mãe, mas a sua história é sobre você. Se fosse um livro, seria um livro que teria o seu nome e você seria a atriz principal desse livro. E aí eu pergunto para vocês agora, que história que você está contando da sua história? Que história você quer contar da sua história? E essa imersão, ela pode ser um capítulo novo, que talvez você nem saiba que você precisa tanto, mas você precisa. É transformação, é autoconhecimento, é motivação. A gente vai falar de relacionamento, a gente vai falar de relacionamento de você com você, de relacionamento de você com seus pais, com quem é maior do que você. A gente vai falar da prosperidade dos judeus. Sabia que existe um estudo. Por que os judeus são tão prósperos? O que eles fazem? Então, a gente vai ensinar isso para vocês. A prosperidade, as leis da prosperidade. Então, não tem motivo, gente. É uma oportunidade. A gente ia fazer isso online, né, Ale? A gente pensou em possibilidade de fazer online,
mas eu gosto desse calor humano, assim, da gente estar juntos, da gente estar tete a tete. E por isso que a gente vai fazer um evento muito, muito restrito, porque vai ser praticamente exclusivo. Você vai ter a mim e a Alê ali exclusiva para te ajudar a transformar a sua vida. Então, não tem motivo, né? A gente já está começando muito antes, né, Alê, a fazer a divulgação. O evento vai acontecer no mês de julho, aqui em Brasília, na cidade de Águas Claras. Mas a gente está começando agora exatamente por isso, porque a gente quer um evento muito, muito exclusivo, tá bom? Eu conto com vocês lá no dia 8 de julho. Ficou com dúvida? Coloca aqui nos comentários, chama a gente no direct, né, Ale? A gente tira todas as suas dúvidas sobre o evento. E deixa aqui também no comentário qual é o papo de mulher que você quer ter com a gente. De repente você quer aí conversar sobre algum assunto aí da mente, do humana, do iceberg ou outro assunto, traz pra gente, né, Ale? É isso aí. Existem muitas profissionais também, né, Fabi? Que elas pedem muitas vezes ferramentas para trabalhar na parte do seu profissional, mas ela esquece que antes de ela ser profissional, ela é um ser humano, né? E este ser humano, ele precisa ser visto, ele precisa ser cuidado, né? Qual é o medo, qual é a insegurança, o que que você precisa trabalhar, o que que você precisa realmente deixar estruturado para que você tenha bons resultados. Bons resultados que eu digo profissional também, né? São resultados profissionais, são resultados financeiros, são resultados emocionais. Então, para que você realmente tenha um bom resultado, você precisa se conhecer, você precisa desenvolver um autoconhecimento, você precisa ter um autodesenvolvimento, você precisa realmente de uma transformação total, para que você possa colher o resultado que você deseja. Quando a pessoa, a mulher, ela se torna uma pessoa segura, uma pessoa confiante naquilo que ela faz, ela pega o medo e ela coloca o medo na bolsa. Sim. Na bolsa chique. Ela coloca o medo na bolsa e vai, né? Porque assim, vai com medo, mas vai. Quais são as atitudes positivas, quais são as atitudes poderosas, as atitudes que realmente uma pessoa de fibra, uma pessoa segura, uma pessoa confiante toma. Então, encarar a situação que aparece, enfrentar essa situação e sair vitoriosa. Essa é a nossa proposta, né? Essa é a nossa proposta. Eliane, meu amor, beijo para você. Seja bem-vinda. Aqui é o nosso canal. A Clarissa falou aqui que ama colocar o medo na bolsa. E eu vou te contar. A Clarissa, ela é uma loja de moda, sabe, Ale? E algumas vezes ela já me patrocinou, já me patrocinou com moda maravilhosa. E ela é uma pessoa muito chique. Então, sim, ela coloca o medo na bolsa. O medo na bolsa chique. E vai. E, com certeza, ela vai estar com a gente lá no dia 8, porque ela já me falou que vai estar com a gente. É uma pessoa maravilhosa que vai se transformar e evoluir cada vez mais. Porque eu acredito muito nisso. Nós, mulheres, a gente precisa se juntar, né, Ale? A gente precisa se juntar mesmo. Nada desse feminismo maluco que as pessoas estão falando aí, não. É pelo seu empoderamento mesmo, pela sua força, sabe? Largar de viver a vida dos outros, né, Ale? Largar de viver os medos dos outros. A gente precisa se empoderar de tudo aquilo que Deus colocou no nosso potencial, né, Ale? A gente, se você conhecer... Sim. Por isso que a gente colocou lá, que você vai desvendar os segredos do poder sem limites. Porque o poder sem limite tá aqui. E a gente vai mostrar isso para você. Ale, quer finalizar aí com alguma coisa? Eu quero deixar aqui para todas
para todas. Eu até queria fazer uma imersão, mas eu acredito que será legal mesmo, Fabi. A gente, uma imersão que eu digo uma imersão mental, mais relaxada. Bom, eu acho que é até legal para a gente poder dormir, né? Para ter uma noite tranquila de sono. Sim. Então, então vamos lá, pessoal. Eu vou convidar todas vocês. Bom, que legal. Clarisa, né? Clarissa. Clarisa. Que bacana que você vai estar conosco. Para nós vai ser uma grande honra, porque acredite, se hoje você voa, você vai se tornar um foguete. Pode ter certeza, porque aqui a proposta é transformação total mesmo. Porque realmente essa é a nossa proposta, né, Fabi? É realmente transformar. As mulheres, elas precisam despertar. Eu acredito que hoje a palavra de ordem mesmo é o despertar. Nós precisamos despertar. Despertar para o nosso feminino. Despertar para o nosso poder que existe dentro de nós. Para resgatar realmente a mulher poderosa que está adormecida. A gente vai fazer isso. Ok? Então, deixa eu só te dar um recado aqui antes da gente começar, Eliane, meu amor. O evento ele vai acontecer em Águas Claras, no dia 8 de julho. Mas aqui no link da bio, no link da minha bio e no link da bio do Conteúdo você acha todas as informações do evento. Eu conto com você também, Eliane. Ó, já está marcada, hein? Já está na lista. Vamos, Ale? Gente, agora vamos lá. Aproveita esse momento aqui, ó, todo mundo, porque a Ale, ela é terapeuta, ela é especialista em um montão de coisas. Eu não vou contar os segredos aqui, porque a gente só vai descobrir lá no dia. Mas essa aqui é uma das ferramentas da Ale de relaxamento, não vou falar não. Mas aproveita esse momento aí, ó. Para tudo que você está fazendo. Se está aí na sala cheia de gente, vai para o seu quarto, coloca lá o celular, fica só você e o celular, coloca um fone de ouvido e aproveita esse momento. Vamos lá, Ale. É isso aí. Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês sentarem de maneira confortável. Coloque os pezinhos no chão. A nossa força, a nossa energia, ela vem do alto, como ela também vem da terra. Nós somos uma conexão, né? É uma conexão que se forma agora. Então, eu vou pedir para vocês inspirar e expirar. Quando nós inspiramos a vida, o fôlego de vida. Inspira e expira. Mais uma vez, inspira, deixa o ar chegar no abdômen e expira. Eu não sei quem neste momento está passando por algum momento de aflição, de nervosismo, de ansiedade, ou até mesmo medo. Apenas acolha este sentimento. Acolher é assim, ó, é entender que ele está aqui. Só inspira e expira. Inspira e expira. Fecha os olhos. Sinta os pés no chão. Sinta como se tivesse saindo raízes dos teus pés e se conectando com o centro da terra. É a tua energia. Isso. Deixa apenas essa raiz entrar no centro da terra, vai subindo. Essa energia vai subindo pelas tuas pernas, vai subindo por todo o teu corpo. Você se mantém de olhos fechados. E à medida em que essa energia sobe da terra, imagine que do alto, no centro, lá do sétimo céu, tem um rio com uma água dourada que vai descendo e entra pelo alto da tua cabeça e reveste todo o teu corpo. Reveste
a tua cabeça, o teu pescoço, as tuas costas. Você é banhada por um rio dourado. Esse rio que vem de lá do sétimo céu. Ele te reveste, ele te energiza, ele te traz clareza, ele te acalma agora. E escute agora, está tudo bem. Está tudo bem. Isso. Apenas respire, mantenha a respiração, porque está tudo bem. Talvez tenha alguma situação que você queira resolver e você ainda não conseguiu resolver. Acredite, está tudo bem. Muito bem. Respire. Agradeça por este momento mentalmente. Agradeça por essa energia calma e tranquila que veio do sétimo céu sobre você. Sinta as raízes dos teus pés já se desconectando com a terra. Mexa os pés, mexa as pernas, mexa o pescoço, vai voltando devagarinho e abra os olhos. Uhul! E vamos dormir com mais tranquilidade, mais calma, sabendo que tudo está sob controle. Nós temos o controle, nós temos sim esse controle. Mentalmente também falando, nós temos esse controle. Então, eu agradeço a todas vocês que estiveram até o final da live, de assistirem aqui conosco. E aí, como é que foi? O que vocês sentiram? Ó, Conta! Tem gente aqui já comentando, ó, glória a Deus. E aí, com o comentário da Clarissa, eu vou deixar aqui, vou finalizar uma parte aqui que me veio aqui na mente, né? Inspiração. Que teve um momento na vida de Davi que ele ficou muito aflito e com medo. E aí, o medo dele não era fictício e nem imaginário, era um medo real. Ele estava correndo risco de morte. E aí ele escreveu num salmo assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, né? Salmo E aí eu 121. imagino que naquele momento ele ficou com um pouco de medo, assim, apavorado, né? De onde que me virá? O que eu vou fazer? Cadê o meu socorro? O que eu faço? Mas naquele mesmo momento, esse rio dourado que ilumina desceu sobre ele e disse: o Senhor, como é que é, Ale? Você que sabe, ele todo, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro Sei, vem do Senhor vem do que fez os Senhor que céus fez os e a céus e terra. a terra. Então, nesse momento, quando a Ale falou assim, pega o seu medo, coloca ele numa escada e vê o tamanho do seu medo. Então, se a gente fizer como Davi, a gente vai olhar para os montes e vai falar de onde que me virá o meu socorro. E aí, se você colocar o seu medo ali numa escada, você vai ver que ele é muito, mas muito, muito menor do que o Deus que fez os céus e a terra. E que nós somos muito mais importantes para esse Deus do que esse medo. Então, fica agora, né? Ou a gente finaliza dessa forma. Fica com esse salmo, pega ele, vai ler ali antes de dormir. Fica com essa meditação que a Ale fez com a gente. Gratidão, Ale. Foi ótimo. Talvez seja uma ideia para a gente fazer toda segunda e toda quinta, porque com certeza hoje o pessoal vai dormir mais tranquilo, né? Sim. Eu vou querer o feedback depois, que eu acho que é legal. Com certeza, com certeza. Gente, gratidão de coração. E segunda-feira tem mais. Sim. Quer algum assunto novo, um papo calcinha aí que tá faltando, que você quer descobrir? Aqui não tem julgamento, aqui a gente está tranquila, a gente vai falar sobre tudo que vocês pedirem. E não esquece de clicar no link da bio e se informar mais sobre a imersão. Ale, beijo para você. Um beijo, meninas. Beijo, Um beijo gente. grande para Fica com vocês. Deus, gente. Beijo. Até segunda. Até. Tchau, tchau. Tchau.